assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente começa lá atrás, nos anos 80, numa igreja em Newark, onde uma jovem chamada Whitney está crescendo no meio de uma família cheia de música. A mãe dela, Cissy Houston, já era uma cantora respeitada, e a prima, nada menos que Dionne Warwick. Ou seja, a garota já respirava música desde o berço. Mas Whitney não era só mais uma voz bonita no coral da igreja, não. Quando ela soltava a voz, era como se todo lugar parasse. Tinha algo ali diferente, algo que ninguém conseguia ignorar. E é justamente esse talento que chama a atenção de Clive Davis, o famoso produtor musical que mudou a história da música. Ele vê Whitney se apresentar e fica sem palavras, tipo aquele momento que você sabe que acabou de encontrar uma estrela. A partir daí, a vida dela vira um verdadeiro furacão. Contratos, ensaios, gravações, clipes e, claro, os palcos mais importantes do mundo. O filme mostra isso de um jeito muito direto, sem ficar inventando drama. A gente acompanha Whitney subindo degrau por degrau até se tornar a diva que o mundo inteiro conheceu. Só que não é só glamour, né? Whitney explode de sucesso com músicas que viram hinos instantâneos, como How Will I Know, Greatest Love of All e, claro, a imortal I Will Always Love You. Cada vez que ela canta, parece que a voz dela alcança um lugar que ninguém mais consegue. Mas, junto com essa fama toda, vem também os pesos. Tem a pressão da mídia, as expectativas, as fofocas sobre a vida pessoal, a cobrança da família e, principalmente, a dificuldade de manter um equilíbrio quando o mundo inteiro te coloca num pedestal. Final dos anos 70 e começo dos anos 80, uma garota chamada Whitney Elizabeth Houston está crescendo em Newark, Nova Jersey. Desde cedo, o que dominava a vida dela era a música. A mãe, Cissy Houston, já tinha carreira no gospel e no soul, cantava profissionalmente e treinava o coral da igreja. Whitney, ainda criança, estava ali no meio, absorvendo tudo, aprendendo a controlar a voz, a sentir a música de dentro para fora. Não era só cantar alto, era cantar com emoção. E isso ela pegou desde cedo. Mas Whitney não era só a filha de Cissy. Aos poucos, a voz dela foi chamando a atenção por ser única. Quando ela soltava as primeiras notas, todo mundo parava. Era doce e potente ao mesmo tempo, e parecia que cada palavra vinha com alma. A mãe dela sabia disso e puxava ela nos ensaios sem passar a mão na cabeça. Cissy treinava Whitney para cantar do jeito certo, sempre lembrando, não desperdice esse dom, use ele direito. Mas a vida dela não era só música gospel na igreja, não. Whitney também estava rodeada de referências do pop e do R&B que estavam explodindo na época. Michael Jackson, Aretha Franklin, Chaka Khan, tudo isso ia entrando na cabeça dela, misturando com a base do gospel. Era tipo um caldeirão musical que ia formar o estilo único dela. Aí vem uma parte que o filme mostra bem, a presença de Robin Crawford. Robin não era sua amiga, era a parceira de confiança, aquela que estava sempre ao lado. No começo da juventude, quando Whitney ainda não sabia como lidar com a pressão da família e o que queria de verdade, Robin era a pessoa que dava equilíbrio. Essa amizade se tornaria essencial, tanto para os momentos bons quanto para os difíceis. Agora pensa na virada. Whitney começa a cantar em clubes noturnos de Nova York, acompanhando a mãe em apresentações. Nessas pequenas casas de show, gente importante do mundo da música começava a notar que havia algo diferente naquela jovem. E é nesse cenário que o destino coloca Clive Davis no caminho dela. Clive, já um grande produtor, vê Whitney cantar e simplesmente fica impactado. Ele enxerga de cara que aquilo não era só mais uma voz bonita, era algo que poderia mudar a música pop mundial. No filme, esse encontro é mostrado como um momento crucial, quase mágico, porque é dali que nasce a parceria que levaria Whitney ao topo. Clive não queria só gravar discos, ele queria construir uma carreira sólida, e Whitney era a aposta perfeita. Daí em diante, começa a escalada. Whitney grava seu primeiro álbum e não dá outra. Whitney Houston, 1985, estoura de imediato. Músicas como Saving All My Love For You e How Will I Know viram sucessos gigantes. O que mais chama a atenção não é só a voz impecável, mas o jeito dela de se conectar com o público. Nos clipes e apresentações, Whitney transmitia uma energia contagiante. Parecia que estava cantando direto para o coração de cada pessoa.
Nesse período inicial, a vida dela é praticamente uma montanha-russa de novidades. Entrevistas, ensaios intermináveis, estúdios, turnês. O filme mostra como ela vai se adaptando a esse novo mundo, ao mesmo tempo que sente o peso da pressão. Ser uma jovem negra no pop mainstream nos anos 80 não era fácil. Havia cobranças sobre o estilo dela, a imagem que deveria passar, até o cabelo e as roupas eram assuntos de discussão. Mas Whitney queria ser reconhecida pela voz, não só pela aparência. E enquanto o sucesso cresce, a relação dela com Robin continua firme. Mas a família e a indústria musical começam a ter um olhar crítico sobre isso, tentando controlar com quem Whitney se envolvia e qual imagem deveria mostrar ao mundo. Esse detalhe já planta a semente de conflitos futuros, mas nesse primeiro momento, a energia é positiva. Whitney está deslanchando, realizando o sonho de qualquer artista. O ponto mais forte dessa fase é ver como, em pouco tempo, ela sai do coral da igreja e chega ao topo das paradas de música. É como se fosse um foguete. E o mais incrível, ela não só conquistava fãs, mas também quebrava barreiras, sendo uma das primeiras artistas negras a alcançar esse nível gigantesco de sucesso mundial no pop. Imagina só, Whitney lança seu primeiro álbum e já conquista o mundo. Mas é no segundo, Whitney, 1987, que ela entra de vez para a história. Ela não só coloca várias músicas no topo das paradas, mas bate recordes atrás de recordes. Canções como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me viram hinos instantâneos, daqueles que todo mundo canta junto até hoje, em festa, balada, karaokê ou até lavando a louça em casa. A alegria que essa música transmite é praticamente o reflexo dela naquele momento. Jovem, vibrante, dona de uma voz que ninguém conseguia igualar. Só que junto com esse sucesso veio uma cobrança absurda. A indústria queria que Whitney fosse perfeita, a imagem limpa, o sorriso sempre pronto, a menina doce que todo mundo pudesse amar. E isso gerava conflito. Por um lado, ela queria agradar os fãs e fazer sucesso. Por outro, sentia que estavam tirando sua liberdade de ser quem realmente era. O filme mostra bem como esse contraste começa a pesar. Mesmo assim, nada segurava a voz dela. A cada apresentação, a gente vê Whitney dominando o palco como se fosse sua segunda casa. Um dos momentos mais incríveis retratados no filme é quando ela canta o hino nacional no Super Bowl de 1991. Cara, aquilo não foi só uma apresentação, foi um evento histórico. Whitney transformou algo simples num espetáculo tão poderoso que até hoje é considerado a melhor versão do hino já cantada. Ali ela mostrou que não era só uma popstar, mas um verdadeiro ícone cultural. Nessa fase também entra outro capítulo marcante, o cinema. Whitney não queria ser apenas cantora, ela queria expandir seus horizontes. E aí vem O Guarda-Costas, 1992, ao lado de Kevin Costner. O filme foi um sucesso estrondoso e deu ao mundo uma das músicas mais famosas de todos os tempos, I Will Always Love You. Essa canção virou tipo a marca registrada dela. Quando a gente fala em Whitney Houston, essa música aparece na cabeça na hora. No filme, esse momento é mostrado como o auge. Whitney no topo do mundo, reconhecida em tudo quanto é canto, dona de uma carreira invejável. Só que enquanto no palco e no cinema ela brilhava, nos bastidores a coisa era mais complicada. A relação com Bobby Brown, que começou cheia de paixão, também trouxe muita turbulência. O filme mostra os altos e baixos desse relacionamento. Os momentos de carinho, mas também as brigas, o ciúme e os problemas que se intensificavam com o tempo. Não era uma história de conto de fadas, era uma vida real, com todos os dilemas que uma relação intensa carrega. Além disso, a pressão da mídia e da família não dava trégua. A imagem de Whitney era constantemente vigiada. Qualquer erro, qualquer deslize virava notícia. E isso vai corroendo, sabe? Por trás daquele sorriso nos shows, havia uma mulher que começava a sentir o peso de ser perfeita o tempo inteiro. É também nesse período que os problemas com drogas aparecem mais claramente. O filme não esconde isso. Mostra que a rotina de sucesso, os conflitos pessoais e a pressão acabaram empurrando Whitney para caminhos perigosos. Ao mesmo tempo, ela continuava entregando músicas e apresentações impecáveis, como se conseguisse desligar os problemas quando subia no palco. Mas a gente sabe que, na vida real, essas coisas não ficam escondidas para sempre. Depois de conquistar o mundo, Whitney parecia intocável. Tinha a voz mais poderosa da sua geração, músicas que eram cantadas no planeta inteiro, fama, dinheiro e uma legião de fãs que a adorava. Só que nos bastidores a realidade era bem diferente. O casamento com Bobby Brown, que começou cheio de paixão, já não era aquele conto romântico.
Brigas constantes, ciúmes, escândalos e principalmente o envolvimento dos dois com drogas transformaram a relação em algo tóxico. O filme mostra que esse período foi tipo um vendaval na vida dela. As drogas, que antes apareciam como uma escapada, começaram a virar problema real. A dependência foi crescendo, atrapalhando não só a vida pessoal, mas também a profissional. Ensaios perdidos, shows cancelados, atrasos em apresentações. Tudo isso foi manchando a imagem daquela artista impecável que o público conhecia. A gente começa lá atrás, nos anos 80, numa igreja em Newark, onde uma jovem chamada Whitney está crescendo no meio de uma família cheia de música. A mãe dela, Cissy Houston, já era uma cantora respeitada, e a prima, nada menos que Dionne Warwick. Ou seja, a garota já respirava música desde o berço. Mas Whitney não era só mais uma voz bonita no coral da igreja, não. Quando ela soltava a voz, era como se todo lugar parasse. Tinha algo ali diferente, algo que ninguém conseguia ignorar. E é justamente esse talento que chama a atenção de Clive Davis, o famoso produtor musical que mudou a história da música. Ele vê Whitney se apresentar e fica sem palavras, tipo aquele momento que você sabe que acabou de encontrar uma estrela. A partir daí, a vida dela vira um verdadeiro furacão. Contratos, ensaios, gravações, clipes e, claro, os palcos mais importantes do mundo. O filme mostra isso de um jeito muito direto, sem ficar inventando drama. A gente acompanha Whitney subindo degrau por degrau até se tornar a diva que o mundo inteiro conheceu. Só que não é só glamour, né? Whitney explode de sucesso com músicas que viram hinos instantâneos, como How Will I Know, Greatest Love of All e, claro, a imortal I Will Always Love You. Cada vez que ela canta, parece que a voz dela alcança um lugar que ninguém mais consegue. Mas, junto com essa fama toda, vem também os pesos. Tem a pressão da mídia, as expectativas, as fofocas sobre a vida pessoal, a cobrança da família e, principalmente, a dificuldade de manter um equilíbrio quando o mundo inteiro te coloca num pedestal. Final dos anos 70 e começo dos anos 80, uma garota chamada Whitney Elizabeth Houston está crescendo em Newark, Nova Jersey. Desde cedo, o que dominava a vida dela era a música. A mãe, Cissy Houston, já tinha carreira no gospel e no soul, cantava profissionalmente e treinava o coral da igreja. Whitney, ainda criança, estava ali no meio, absorvendo tudo, aprendendo a controlar a voz, a sentir a música de dentro para fora. Não era só cantar alto, era cantar com emoção, e isso ela pegou desde cedo. Mas Whitney não era só a filha de Cissy. Aos poucos, a voz dela foi chamando a atenção por ser única. Quando ela soltava as primeiras notas, todo mundo parava. Era doce e potente ao mesmo tempo, e parecia que cada palavra vinha com alma. A mãe dela sabia disso e puxava ela nos ensaios sem passar a mão na cabeça. Cissy treinava Whitney para cantar do jeito certo, sempre lembrando, não desperdice esse dom, use ele direito. Mas a vida dela não era só música gospel na igreja, não. Whitney também estava rodeada de referências do pop e do R&B que estavam explodindo na época. Michael Jackson, Aretha Franklin, Chaka Khan, tudo isso ia entrando na cabeça dela, misturando com a base do gospel. Era tipo um caldeirão musical que ia formar o estilo único dela. Aí vem uma parte que o filme mostra bem, a presença de Robin Crawford. Robin não era sua amiga, era a parceira de confiança, aquela que estava sempre ao lado. No começo da juventude, quando Whitney ainda não sabia como lidar com a pressão da família e o que queria de verdade, Robin era a pessoa que dava equilíbrio. Essa amizade se tornaria essencial, tanto para os momentos bons quanto para os difíceis. Agora pensa na virada. Whitney começa a cantar em clubes noturnos de Nova York, acompanhando a mãe em apresentações. Nessas pequenas casas de show, gente importante do mundo da música começava a notar que havia algo diferente naquela jovem. E é nesse cenário que o destino coloca Clive Davis no caminho dela. Clive, já um grande produtor, vê Whitney cantar e simplesmente fica impactado. Ele enxerga de cara que aquilo não era só mais uma voz bonita, era algo que poderia mudar a música pop mundial. No filme, esse encontro é mostrado como um momento crucial, quase mágico, porque é dali que nasce a parceria que levaria Whitney ao topo. Clive não queria só gravar discos, ele queria construir uma carreira sólida, e Whitney era a aposta perfeita. Daí em diante, começa a escalada. Whitney grava seu primeiro álbum e não dá outra. Whitney Houston, 1985, estoura de imediato. Músicas como Saving All My Love For You e How Will I Know viram sucessos gigantes.
O que mais chama a atenção não é só a voz impecável, mas o jeito dela de se conectar com o público. Nos clipes e apresentações, Whitney transmitia uma energia contagiante. Parecia que estava cantando direto para o coração de cada pessoa. Nesse período inicial, a vida dela é praticamente uma montanha-russa de novidades. Entrevistas, ensaios intermináveis, estúdios, turnês. O filme mostra como ela vai se adaptando a esse novo mundo, ao mesmo tempo que sente o peso da pressão. Ser uma jovem negra no pop mainstream nos anos 80 não era fácil. Havia cobranças sobre o estilo dela, a imagem que deveria passar, até o cabelo e as roupas eram assuntos de discussão. Mas Whitney queria ser reconhecida pela voz, não só pela aparência. E enquanto o sucesso cresce, a relação dela com Robin continua firme. Mas a família e a indústria musical começam a ter um olhar crítico sobre isso, tentando controlar com quem Whitney se envolvia e qual imagem deveria mostrar ao mundo. Esse detalhe já planta a semente de conflitos futuros, mas nesse primeiro momento, a energia é positiva. Whitney está deslanchando, realizando o sonho de qualquer artista. O ponto mais forte dessa fase é ver como, em pouco tempo, ela sai do coral da igreja e chega ao topo das paradas de música. É como se fosse um foguete. E o mais incrível, ela não só conquistava fãs, mas também quebrava barreiras, sendo uma das primeiras artistas negras a alcançar esse nível gigantesco de sucesso mundial no pop. Imagina só, Whitney lança seu primeiro álbum e já conquista o mundo. Mas é no segundo, Whitney, 1987, que ela entra de vez para a história. Ela não só coloca várias músicas no topo das paradas, mas bate recordes atrás de recordes. Canções como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me viram hinos instantâneos, daqueles que todo mundo canta junto até hoje, em festa, balada, karaokê ou até lavando a louça em casa. A alegria que essa música transmite é praticamente o reflexo dela naquele momento. Jovem, vibrante, dona de uma voz que ninguém conseguia igualar. Só que junto com esse sucesso veio uma cobrança absurda. A indústria queria que Whitney fosse perfeita, a imagem limpa, o sorriso sempre pronto, a menina doce que todo mundo pudesse amar. E isso gerava conflito. Por um lado, ela queria agradar os fãs e fazer sucesso. Por outro, sentia que estavam tirando sua liberdade de ser quem realmente era. O filme mostra bem como esse contraste começa a pesar. Mesmo assim, nada segurava a voz dela. A cada apresentação, a gente vê Whitney dominando o palco como se fosse sua segunda casa. Um dos momentos mais incríveis retratados no filme é quando ela canta o hino nacional no Super Bowl de 1991. Cara, aquilo não foi só uma apresentação, foi um evento histórico. Whitney transformou algo simples num espetáculo tão poderoso que até hoje é considerado a melhor versão do hino já cantada. Ali ela mostrou que não era só uma popstar, mas um verdadeiro ícone cultural. Nessa fase também entra outro capítulo marcante, o cinema. Whitney não queria ser apenas cantora, ela queria expandir seus horizontes. E aí vem O Guarda-Costas, 1992, ao lado de Kevin Costner. O filme foi um sucesso estrondoso e deu ao mundo uma das músicas mais famosas de todos os tempos, I Will Always Love You. Essa canção virou tipo a marca registrada dela. Quando a gente fala em Whitney Houston, essa música aparece na cabeça na hora. No filme, esse momento é mostrado como o auge. Whitney no topo do mundo, reconhecida em tudo quanto é canto, dona de uma carreira invejável. Só que enquanto no palco e no cinema ela brilhava, nos bastidores a coisa era mais complicada. A relação com Bobby Brown, que começou cheia de paixão, também trouxe muita turbulência. O filme mostra os altos e baixos desse relacionamento, os momentos de carinho, mas também as brigas, o ciúme e os problemas que se intensificavam com o tempo. Não era uma história de conto de fadas, era uma vida real, com todos os dilemas que uma relação intensa carrega. Além disso, a pressão da mídia e da família não dava trégua. A imagem de Whitney era constantemente vigiada. Qualquer erro, qualquer deslize virava notícia. E isso vai corroendo, sabe? Por trás daquele sorriso nos shows, havia uma mulher que começava a sentir o peso de ser perfeita o tempo inteiro. É também nesse período que os problemas com drogas aparecem mais claramente. O filme não esconde isso. Mostra que a rotina de sucesso, os conflitos pessoais e a pressão acabaram empurrando Whitney para caminhos perigosos. Ao mesmo tempo, ela continuava entregando músicas e apresentações impecáveis, como se conseguisse desligar os problemas quando subia no palco. Mas a gente sabe que, na vida real, essas coisas não ficam escondidas para sempre. Depois de conquistar o mundo, Whitney parecia intocável.
Tinha a voz mais poderosa da sua geração, músicas que eram cantadas no planeta inteiro, fama, dinheiro e uma legião de fãs que a adorava. Só que nos bastidores a realidade era bem diferente. O casamento com Bobby Brown, que começou cheio de paixão, já não era aquele conto romântico. Brigas constantes, ciúmes, escândalos e principalmente o envolvimento dos dois com drogas transformaram a relação em algo tóxico. O filme mostra que esse período foi tipo um vendaval na vida dela. As drogas, que antes apareciam como uma escapada, começaram a virar problema real. A dependência foi crescendo, atrapalhando não só a vida pessoal, mas também a profissional. Ensaios perdidos, shows cancelados, atrasos em apresentações. Tudo isso foi manchando a imagem daquela artista impecável que o público conhecia. A gente começa lá atrás, nos anos 80, numa igreja em Newark, onde uma jovem chamada Whitney está crescendo no meio de uma família cheia de música. A mãe dela, Cissy Houston, já era uma cantora respeitada, e a prima, nada menos que Dionne Warwick. Ou seja, a garota já respirava música desde o berço. Mas Whitney não era só mais uma voz bonita no coral da igreja, não. Quando ela soltava a voz, era como se todo lugar parasse. Tinha algo ali diferente, algo que ninguém conseguia ignorar. E é justamente esse talento que chama a atenção de Clive Davis, o famoso produtor musical que mudou a história da música. Ele vê Whitney se apresentar e fica sem palavras, tipo aquele momento que você sabe que acabou de encontrar uma estrela. A partir daí, a vida dela vira um verdadeiro furacão. Contratos, ensaios, gravações, clipes e, claro, os palcos mais importantes do mundo. O filme mostra isso de um jeito muito direto, sem ficar inventando drama. A gente acompanha Whitney subindo degrau por degrau até se tornar a diva que o mundo inteiro conheceu. Só que não é só glamour, né? Whitney explode de sucesso com músicas que viram hinos instantâneos, como How Will I Know, Greatest Love of All e, claro, a imortal I Will Always Love You. Cada vez que ela canta, parece que a voz dela alcança um lugar que ninguém mais consegue. Mas, junto com essa fama toda, vem também os pesos. Tem a pressão da mídia, as expectativas, as fofocas sobre a vida pessoal, a cobrança da família e, principalmente, a dificuldade de manter um equilíbrio quando o mundo inteiro te coloca num pedestal. Final dos anos 70 e começo dos anos 80, uma garota chamada Whitney Elizabeth Houston está crescendo em Newark, Nova Jersey. Desde cedo, o que dominava a vida dela era a música. A mãe, Cissy Houston, já tinha carreira no gospel e no soul, cantava profissionalmente e treinava o coral da igreja. Whitney, ainda criança, estava ali no meio, absorvendo tudo, aprendendo a controlar a voz, a sentir a música de dentro para fora. Não era só cantar alto, era cantar com emoção. E isso ela pegou desde cedo. Mas Whitney não era só a filha de Cissy. Aos poucos, a voz dela foi chamando a atenção por ser única. Quando ela soltava as primeiras notas, todo mundo parava. Era doce e potente ao mesmo tempo, e parecia que cada palavra vinha com alma. A mãe dela sabia disso e puxava ela nos ensaios sem passar a mão na cabeça. Cissy treinava Whitney para cantar do jeito certo, sempre lembrando, não desperdice esse dom, use ele direito. Mas a vida dela não era só música gospel na igreja, não. Whitney também estava rodeada de referências do pop e do R&B que estavam explodindo na época. Michael Jackson, Aretha Franklin, Chaka Khan, tudo isso ia entrando na cabeça dela, misturando com a base do gospel. Era tipo um caldeirão musical que ia formar o estilo único dela. Aí vem uma parte que o filme mostra bem, a presença de Robin Crawford. Robin não era sua amiga, era a parceira de confiança, aquela que estava sempre ao lado. No começo da juventude, quando Whitney ainda não sabia como lidar com a pressão da família e o que queria de verdade, Robin era a pessoa que dava equilíbrio. Essa amizade se tornaria essencial, tanto para os momentos bons quanto para os difíceis. Agora pensa na virada. Whitney começa a cantar em clubes noturnos de Nova York, acompanhando a mãe em apresentações. Nessas pequenas casas de show, gente importante do mundo da música começava a notar que havia algo diferente naquela jovem. E é nesse cenário que o destino coloca Clive Davis no caminho dela. Clive, já um grande produtor, vê Whitney cantar e simplesmente fica impactado. Ele enxerga de cara que aquilo não era só mais uma voz bonita, era algo que poderia mudar a música pop mundial. No filme, esse encontro é mostrado como um momento crucial, quase mágico, porque é dali que nasce a parceria que levaria Whitney ao topo. Clive não queria só gravar discos, ele queria construir uma carreira sólida. E Whitney era a aposta perfeita. Daí em diante, começa a escalada.
Whitney grava seu primeiro álbum e não dá outra. Whitney Houston, 1985, estoura de imediato. Músicas como Saving All My Love For You e How Will I Know viram sucessos gigantes. O que mais chama a atenção não é só a voz impecável, mas o jeito dela de se conectar com o público. Nos clipes e apresentações, Whitney transmitia uma energia contagiante. Parecia que estava cantando direto para o coração de cada pessoa. Nesse período inicial, a vida dela é praticamente uma montanha-russa de novidades. Entrevistas, ensaios intermináveis, estúdios, turnês. O filme mostra como ela vai se adaptando a esse novo mundo, ao mesmo tempo que sente o peso da pressão. Ser uma jovem negra no pop mainstream nos anos 80 não era fácil. Havia cobranças sobre o estilo dela, a imagem que deveria passar, até o cabelo e as roupas eram assuntos de discussão. Mas Whitney queria ser reconhecida pela voz, não só pela aparência. E enquanto o sucesso cresce, a relação dela com Robin continua firme. Mas a família e a indústria musical começam a ter um olhar crítico sobre isso, tentando controlar com quem Whitney se envolvia e qual imagem deveria mostrar ao mundo. Esse detalhe já planta a semente de conflitos futuros, mas nesse primeiro momento, a energia é positiva. Whitney está deslanchando, realizando o sonho de qualquer artista. O ponto mais forte dessa fase é ver como, em pouco tempo, ela sai do coral da igreja e chega ao topo das paradas de música. É como se fosse um foguete. E o mais incrível, ela não só conquistava fãs, mas também quebrava barreiras, sendo uma das primeiras artistas negras a alcançar esse nível gigantesco de sucesso mundial no pop. Imagina só, Whitney lança seu primeiro álbum e já conquista o mundo. Mas é no segundo, Whitney, 1987, que ela entra de vez para a história. Ela não só coloca várias músicas no topo das paradas, mas bate recordes atrás de recordes. Canções como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me viram hinos instantâneos, daqueles que todo mundo canta junto até hoje, em festa, balada, karaokê ou até lavando a louça em casa. A alegria que essa música transmite é praticamente o reflexo dela naquele momento. Jovem, vibrante, dona de uma voz que ninguém conseguia igualar. Só que junto com esse sucesso veio uma cobrança absurda. A indústria queria que Whitney fosse perfeita, a imagem limpa, o sorriso sempre pronto, a menina doce que todo mundo pudesse amar. E isso gerava conflito. Por um lado, ela queria agradar os fãs e fazer sucesso. Por outro, sentia que estavam tirando sua liberdade de ser quem realmente era. O filme mostra bem como esse contraste começa a pesar. Mesmo assim, nada segurava a voz dela. A cada apresentação, a gente vê Whitney dominando o palco como se fosse sua segunda casa. Um dos momentos mais incríveis retratados no filme é quando ela canta o hino nacional no Super Bowl de 1991. Cara, aquilo não foi só uma apresentação, foi um evento histórico. Whitney transformou algo simples num espetáculo tão poderoso que até hoje é considerado a melhor versão do hino já cantada. Ali ela mostrou que não era só uma popstar, mas um verdadeiro ícone cultural. Nessa fase também entra outro capítulo marcante, o cinema. Whitney não queria ser apenas cantora, ela queria expandir seus horizontes. E aí vem O Guarda-Costas, 1992, ao lado de Kevin Costner. O filme foi um sucesso estrondoso e deu ao mundo uma das músicas mais famosas de todos os tempos, I Will Always Love You. Essa canção virou tipo a marca registrada dela. Quando a gente fala em Whitney Houston, essa música aparece na cabeça na hora. No filme, esse momento é mostrado como o auge. Whitney no topo do mundo, reconhecida em tudo quanto é canto, dona de uma carreira invejável. Só que enquanto no palco e no cinema ela brilhava, nos bastidores a coisa era mais complicada. A relação com Bobby Brown, que começou cheia de paixão, também trouxe muita turbulência. O filme mostra os altos e baixos desse relacionamento. Os momentos de carinho, mas também as brigas, o ciúme e os problemas que se intensificavam com o tempo. Não era uma história de conto de fadas, era uma vida real, com todos os dilemas que uma relação intensa carrega. Além disso, a pressão da mídia e da família não dava trégua. A imagem de Whitney era constantemente vigiada. Qualquer erro, qualquer deslize virava notícia. E isso vai corroendo, sabe? Por trás daquele sorriso nos shows, havia uma mulher que começava a sentir o peso de ser perfeita o tempo inteiro. É também nesse período que os problemas com drogas aparecem mais claramente. O filme não esconde isso. Mostra que a rotina de sucesso, os conflitos pessoais e a pressão acabaram empurrando Whitney para caminhos perigosos.
Ao mesmo tempo, ela continuava entregando músicas e apresentações impecáveis, como se conseguisse desligar os problemas quando subia no palco. Mas a gente sabe que, na vida real, essas coisas não ficam escondidas para sempre. Depois de conquistar o mundo, Whitney parecia intocável. Tinha a voz mais poderosa da sua geração, músicas que eram cantadas no planeta inteiro, fama, dinheiro e uma legião de fãs que a adorava. Só que nos bastidores a realidade era bem diferente. O casamento com Bobby Brown, que começou cheio de paixão, já não era aquele conto romântico. Brigas constantes, ciúmes, escândalos e principalmente o envolvimento dos dois com drogas transformaram a relação em algo tóxico. O filme mostra que esse período foi tipo um vendaval na vida dela. As drogas, que antes apareciam como uma escapada, começaram a virar problema real. A dependência foi crescendo, atrapalhando não só a vida pessoal, mas também a profissional. Ensaios perdidos, shows cancelados, atrasos em apresentações. Tudo isso foi manchando a imagem daquela artista impecável que o público conhecia. A gente começa lá atrás, nos anos 80, numa igreja em Newark, onde uma jovem chamada Whitney está crescendo no meio de uma família cheia de música. A mãe dela, Cissy Houston, já era uma cantora respeitada, e a prima, nada menos que Dionne Warwick. Ou seja, a garota já respirava música desde o berço. Mas Whitney não era só mais uma voz bonita no coral da igreja, não. Quando ela soltava a voz, era como se todo lugar parasse. Tinha algo ali diferente, algo que ninguém conseguia ignorar. E é justamente esse talento que chama a atenção de Clive Davis, o famoso produtor musical que mudou a história da música. Ele vê Whitney se apresentar e fica sem palavras, tipo aquele momento que você sabe que acabou de encontrar uma estrela. A partir daí, a vida dela vira um verdadeiro furacão. Contratos, ensaios, gravações, clipes e, claro, os palcos mais importantes do mundo. O filme mostra isso de um jeito muito direto, sem ficar inventando drama. A gente acompanha Whitney subindo degrau por degrau até se tornar a diva que o mundo inteiro conheceu. Só que não é só glamour, né? Whitney explode de sucesso com músicas que viram hinos instantâneos, como How Will I Know, Greatest Love of All e, claro, a imortal I Will Always Love You. Cada vez que ela canta, parece que a voz dela alcança um lugar que ninguém mais consegue. Mas, junto com essa fama toda, vem também os pesos. Tem a pressão da mídia, as expectativas, as fofocas sobre a vida pessoal, a cobrança da família e, principalmente, a dificuldade de manter um equilíbrio quando o mundo inteiro te coloca num pedestal. Final dos anos 70 e começo dos anos 80, uma garota chamada Whitney Elizabeth Houston está crescendo em Newark, Nova Jersey. Desde cedo, o que dominava a vida dela era a música. A mãe, Cissy Houston, já tinha carreira no gospel e no soul, cantava profissionalmente e treinava o coral da igreja. Whitney, ainda criança, estava ali no meio, absorvendo tudo, aprendendo a controlar a voz, a sentir a música de dentro para fora. Não era só cantar alto, era cantar com emoção. E isso ela pegou desde cedo. Mas Whitney não era só a filha de Cissy. Aos poucos, a voz dela foi chamando a atenção por ser única. Quando ela soltava as primeiras notas, todo mundo parava. Era doce e potente ao mesmo tempo, e parecia que cada palavra vinha com alma. A mãe dela sabia disso e puxava ela nos ensaios sem passar a mão na cabeça. Cissy treinava Whitney para cantar do jeito certo, sempre lembrando, não desperdice esse dom, use ele direito. Mas a vida dela não era só música gospel na igreja, não. Whitney também estava rodeada de referências do pop e do R&B que estavam explodindo na época. Michael Jackson, Aretha Franklin, Chaka Khan, tudo isso ia entrando na cabeça dela, misturando com a base do gospel. Era tipo um caldeirão musical que ia formar o estilo único dela. Aí vem uma parte que o filme mostra bem, a presença de Robin Crawford. Robin não era sua amiga, era a parceira de confiança, aquela que estava sempre ao lado. No começo da juventude, quando Whitney ainda não sabia como lidar com a pressão da família e o que queria de verdade, Robin era a pessoa que dava equilíbrio. Essa amizade se tornaria essencial, tanto para os momentos bons quanto para os difíceis. Agora pensa na virada. Whitney começa a cantar em clubes noturnos de Nova York, acompanhando a mãe em apresentações. Nessas pequenas casas de show, gente importante do mundo da música começava a notar que havia algo diferente naquela jovem. E é nesse cenário que o destino coloca Clive Davis no caminho dela. Clive, já um grande produtor, vê Whitney cantar e simplesmente fica impactado. Ele enxerga de cara que aquilo não era só mais uma voz bonita, era algo que poderia mudar a música pop mundial.
No filme, esse encontro é mostrado como um momento crucial, quase mágico, porque é dali que nasce a parceria que levaria Whitney ao topo. Clive não queria só gravar discos, ele queria construir uma carreira sólida, e Whitney era a aposta perfeita. Daí em diante, começa a escalada. Whitney grava seu primeiro álbum e não dá outra. Whitney Houston, 1985, estoura de imediato. Músicas como Saving All My Love For You e How Will I Know viram sucessos gigantes. O que mais chama a atenção não é só a voz impecável, mas o jeito dela de se conectar com o público. Nos clipes e apresentações, Whitney transmitia uma energia contagiante. Parecia que estava cantando direto para o coração de cada pessoa. Nesse período inicial, a vida dela é praticamente uma montanha-russa de novidades. Entrevistas, ensaios intermináveis, estúdios, turnês. O filme mostra como ela vai se adaptando a esse novo mundo, ao mesmo tempo que sente o peso da pressão. Ser uma jovem negra no pop mainstream nos anos 80 não era fácil. Havia cobranças sobre o estilo dela, a imagem que deveria passar, até o cabelo e as roupas eram assuntos de discussão. Mas Whitney queria ser reconhecida pela voz, não só pela aparência. E enquanto o sucesso cresce, a relação dela com Robin continua firme. Mas a família e a indústria musical começam a ter um olhar crítico sobre isso, tentando controlar com quem Whitney se envolvia e qual imagem deveria mostrar ao mundo. Esse detalhe já planta a semente de conflitos futuros, mas nesse primeiro momento, a energia é positiva. Whitney está deslanchando, realizando o sonho de qualquer artista. O ponto mais forte dessa fase é ver como, em pouco tempo, ela sai do coral da igreja e chega ao topo das paradas de música. É como se fosse um foguete. E o mais incrível, ela não só conquistava fãs, mas também quebrava barreiras, sendo uma das primeiras artistas negras a alcançar esse nível gigantesco de sucesso mundial no pop. Imagina só, Whitney lança seu primeiro álbum e já conquista o mundo. Mas é no segundo, Whitney, 1987, que ela entra de vez para a história. Ela não só coloca várias músicas no topo das paradas, mas bate recordes atrás de recordes. Canções como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me viram hinos instantâneos, daqueles que todo mundo canta junto até hoje, em festa, balada, karaokê ou até lavando a louça em casa. A alegria que essa música transmite é praticamente o reflexo dela naquele momento. Jovem, vibrante, dona de uma voz que ninguém conseguia igualar. Só que junto com esse sucesso veio uma cobrança absurda. A indústria queria que Whitney fosse perfeita, a imagem limpa, o sorriso sempre pronto, a menina doce que todo mundo pudesse amar. E isso gerava conflito. Por um lado, ela queria agradar os fãs e fazer sucesso. Por outro, sentia que estavam tirando sua liberdade de ser quem realmente era. O filme mostra bem como esse contraste começa a pesar. Mesmo assim, nada segurava a voz dela. A cada apresentação, a gente vê Whitney dominando o palco como se fosse sua segunda casa. Um dos momentos mais incríveis retratados no filme é quando ela canta o hino nacional no Super Bowl de 1991. Cara, aquilo não foi só uma apresentação, foi um evento histórico. Whitney transformou algo simples num espetáculo tão poderoso que até hoje é considerado a melhor versão do hino já cantada. Ali ela mostrou que não era só uma popstar, mas um verdadeiro ícone cultural. Nessa fase também entra outro capítulo marcante, o cinema. Whitney não queria ser apenas cantora, ela queria expandir seus horizontes. E aí vem O Guarda-Costas, 1992, ao lado de Kevin Costner. O filme foi um sucesso estrondoso e deu ao mundo uma das músicas mais famosas de todos os tempos, I Will Always Love You. Essa canção virou tipo a marca registrada dela. Quando a gente fala em Whitney Houston, essa música aparece na cabeça na hora. No filme, esse momento é mostrado como o auge. Whitney no topo do mundo, reconhecida em tudo quanto é canto, dona de uma carreira invejável. Só que enquanto no palco e no cinema ela brilhava, nos bastidores a coisa era mais complicada. A relação com Bobby Brown, que começou cheia de paixão, também trouxe muita turbulência. O filme mostra os altos e baixos desse relacionamento. Os momentos de carinho, mas também as brigas, o ciúme e os problemas que se intensificavam com o tempo. Não era uma história de conto de fadas, era uma vida real, com todos os dilemas que uma relação intensa carrega. Além disso, a pressão da mídia e da família não dava trégua. A imagem de Whitney era constantemente vigiada. Qualquer erro, qualquer deslize virava notícia. E isso vai corroendo, sabe? Por trás daquele sorriso nos shows, havia uma mulher que começava a sentir o peso de ser perfeita o tempo inteiro.
É também nesse período que os problemas com drogas aparecem mais claramente. O filme não esconde isso. Mostra que a rotina de sucesso, os conflitos pessoais e a pressão acabaram empurrando Whitney para caminhos perigosos. Ao mesmo tempo, ela continuava entregando músicas e apresentações impecáveis, como se conseguisse desligar os problemas quando subia no palco. Mas a gente sabe que, na vida real, essas coisas não ficam escondidas para sempre. Depois de conquistar o mundo, Whitney parecia intocável. Tinha a voz mais poderosa da sua geração, músicas que eram cantadas no planeta inteiro, fama, dinheiro e uma legião de fãs que a adorava. Só que nos bastidores a realidade era bem diferente. O casamento com Bobby Brown, que começou cheio de paixão, já não era aquele conto romântico. Brigas constantes, ciúmes, escândalos e principalmente o envolvimento dos dois com drogas transformaram a relação em algo tóxico. O filme mostra que esse período foi tipo um vendaval na vida dela. As drogas, que antes apareciam como uma escapada, começaram a virar problema real. A dependência foi crescendo, atrapalhando não só a vida pessoal, mas também a profissional. Ensaios perdidos, shows cancelados, atrasos em apresentações. Tudo isso foi manchando a imagem daquela artista impecável que o público conhecia. A gente começa lá atrás, nos anos 80, numa igreja em Newark, onde uma jovem chamada Whitney está crescendo no meio de uma família cheia de música. A mãe dela, Cissy Houston, já era uma cantora respeitada, e a prima, nada menos que Dionne Warwick. Ou seja, a garota já respirava música desde o berço. Mas Whitney não era só mais uma voz bonita no coral da igreja, não. Quando ela soltava a voz, era como se todo lugar parasse. Tinha algo ali diferente, algo que ninguém conseguia ignorar. E é justamente esse talento que chama a atenção de Clive Davis, o famoso produtor musical que mudou a história da música. Ele vê Whitney se apresentar e fica sem palavras, tipo aquele momento que você sabe que acabou de encontrar uma estrela. A partir daí, a vida dela vira um verdadeiro furacão. Contratos, ensaios, gravações, clipes e, claro, os palcos mais importantes do mundo. O filme mostra isso de um jeito muito direto, sem ficar inventando drama. A gente acompanha Whitney subindo degrau por degrau até se tornar a diva que o mundo inteiro conheceu. Só que não é só glamour, né? Whitney explode de sucesso com músicas que viram hinos instantâneos, como How Will I Know, Greatest Love of All e, claro, a imortal I Will Always Love You. Cada vez que ela canta, parece que a voz dela alcança um lugar que ninguém mais consegue. Mas, junto com essa fama toda, vem também os pesos. Tem a pressão da mídia, as expectativas, as fofocas sobre a vida pessoal, a cobrança da família e, principalmente, a dificuldade de manter um equilíbrio quando o mundo inteiro te coloca num pedestal. Final dos anos 70 e começo dos anos 80, uma garota chamada Whitney Elizabeth Houston está crescendo em Newark, Nova Jersey. Desde cedo, o que dominava a vida dela era a música. A mãe, Cissy Houston, já tinha carreira no gospel e no soul, cantava profissionalmente e treinava o coral da igreja. Whitney, ainda criança, estava ali no meio, absorvendo tudo, aprendendo a controlar a voz, a sentir a música de dentro para fora. Não era só cantar alto, era cantar com emoção. E isso ela pegou desde cedo. Mas Whitney não era só a filha de Cissy. Aos poucos, a voz dela foi chamando a atenção por ser única. Quando ela soltava as primeiras notas, todo mundo parava. Era doce e potente ao mesmo tempo, e parecia que cada palavra vinha com alma. A mãe dela sabia disso e puxava ela nos ensaios sem passar a mão na cabeça. Cissy treinava Whitney para cantar do jeito certo, sempre lembrando, não desperdice esse dom, use ele direito. Mas a vida dela não era só música gospel na igreja, não. Whitney também estava rodeada de referências do pop e do R&B que estavam explodindo na época. Michael Jackson, Aretha Franklin, Chaka Khan, tudo isso ia entrando na cabeça dela, misturando com a base do gospel. Era tipo um caldeirão musical que ia formar o estilo único dela. Aí vem uma parte que o filme mostra bem, a presença de Robin Crawford. Robin não era sua amiga, era a parceira de confiança, aquela que estava sempre ao lado. No começo da juventude, quando Whitney ainda não sabia como lidar com a pressão da família e o que queria de verdade, Robin era a pessoa que dava equilíbrio. Essa amizade se tornaria essencial, tanto para os momentos bons quanto para os difíceis. Agora pensa na virada. Whitney começa a cantar em clubes noturnos de Nova York, acompanhando a mãe em apresentações. Nessas pequenas casas de show, gente importante do mundo da música começava a notar que havia algo diferente naquela jovem. E é nesse cenário que o destino coloca Clive Davis no caminho dela.
Clive, já um grande produtor, vê Whitney cantar e simplesmente fica impactado. Ele enxerga de cara que aquilo não era só mais uma voz bonita, era algo que poderia mudar a música pop mundial. No filme, esse encontro é mostrado como um momento crucial, quase mágico, porque é dali que nasce a parceria que levaria Whitney ao topo. Clive não queria só gravar discos, ele queria construir uma carreira sólida, e Whitney era a aposta perfeita. Daí em diante, começa a escalada. Whitney grava seu primeiro álbum e não dá outra. Whitney Houston, 1985, estoura de imediato. Músicas como Saving All My Love For You e How Will I Know viram sucessos gigantes. O que mais chama a atenção não é só a voz impecável, mas o jeito dela de se conectar com o público. Nos clipes e apresentações, Whitney transmitia uma energia contagiante. Parecia que estava cantando direto para o coração de cada pessoa. Nesse período inicial, a vida dela é praticamente uma montanha-russa de novidades. Entrevistas, ensaios intermináveis, estúdios, turnês. O filme mostra como ela vai se adaptando a esse novo mundo, ao mesmo tempo que sente o peso da pressão. Ser uma jovem negra no pop mainstream nos anos 80 não era fácil. Havia cobranças sobre o estilo dela, a imagem que deveria passar, até o cabelo e as roupas eram assuntos de discussão. Mas Whitney queria ser reconhecida pela voz, não só pela aparência. E enquanto o sucesso cresce, a relação dela com Robin continua firme. Mas a família e a indústria musical começam a ter um olhar crítico sobre isso, tentando controlar com quem Whitney se envolvia e qual imagem deveria mostrar ao mundo. Esse detalhe já planta a semente de conflitos futuros, mas nesse primeiro momento, a energia é positiva. Whitney está deslanchando, realizando o sonho de qualquer artista. O ponto mais forte dessa fase é ver como, em pouco tempo, ela sai do coral da igreja e chega ao topo das paradas de música. É como se fosse um foguete. E o mais incrível, ela não só conquistava fãs, mas também quebrava barreiras, sendo uma das primeiras artistas negras a alcançar esse nível gigantesco de sucesso mundial no pop. Imagina só, Whitney lança seu primeiro álbum e já conquista o mundo. Mas é no segundo, Whitney, 1987, que ela entra de vez para a história. Ela não só coloca várias músicas no topo das paradas, mas bate recordes atrás de recordes. Canções como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me viram hinos instantâneos, daqueles que todo mundo canta junto até hoje, em festa, balada, karaokê ou até lavando a louça em casa. A alegria que essa música transmite é praticamente o reflexo dela naquele momento. Jovem, vibrante, dona de uma voz que ninguém conseguia igualar. Só que junto com esse sucesso veio uma cobrança absurda. A indústria queria que Whitney fosse perfeita, a imagem limpa, o sorriso sempre pronto, a menina doce que todo mundo pudesse amar. E isso gerava conflito. Por um lado, ela queria agradar os fãs e fazer sucesso. Por outro, sentia que estavam tirando sua liberdade de ser quem realmente era. O filme mostra bem como esse contraste começa a pesar. Mesmo assim, nada segurava a voz dela. A cada apresentação, a gente vê Whitney dominando o palco como se fosse sua segunda casa. Um dos momentos mais incríveis retratados no filme é quando ela canta o hino nacional no Super Bowl de 1991. Cara, aquilo não foi só uma apresentação, foi um evento histórico. Whitney transformou algo simples num espetáculo tão poderoso que até hoje é considerado a melhor versão do hino já cantada. Ali ela mostrou que não era só uma popstar, mas um verdadeiro ícone cultural. Nessa fase também entra outro capítulo marcante, o cinema. Whitney não queria ser apenas cantora, ela queria expandir seus horizontes. E aí vem O Guarda-Costas, 1992, ao lado de Kevin Costner. O filme foi um sucesso estrondoso e deu ao mundo uma das músicas mais famosas de todos os tempos, I Will Always Love You. Essa canção virou tipo a marca registrada dela. Quando a gente fala em Whitney Houston, essa música aparece na cabeça na hora. No filme, esse momento é mostrado como o auge. Whitney no topo do mundo, reconhecida em tudo quanto é canto, dona de uma carreira invejável. Só que enquanto no palco e no cinema ela brilhava, nos bastidores a coisa era mais complicada. A relação com Bobby Brown, que começou cheia de paixão, também trouxe muita turbulência. O filme mostra os altos e baixos desse relacionamento. Os momentos de carinho, mas também as brigas, o ciúme e os problemas que se intensificavam com o tempo. Não era uma história de conto de fadas, era uma vida real, com todos os dilemas que uma relação intensa carrega. Além disso, a pressão da mídia e da família não dava trégua. A imagem de Whitney era constantemente vigiada.
Qualquer erro, qualquer deslize virava notícia. E isso vai corroendo, sabe? Por trás daquele sorriso nos shows, havia uma mulher que começava a sentir o peso de ser perfeita o tempo inteiro. É também nesse período que os problemas com drogas aparecem mais claramente. O filme não esconde isso. Mostra que a rotina de sucesso, os conflitos pessoais e a pressão acabaram empurrando Whitney para caminhos perigosos. Ao mesmo tempo, ela continuava entregando músicas e apresentações impecáveis, como se conseguisse desligar os problemas quando subia no palco. Mas a gente sabe que, na vida real, essas coisas não ficam escondidas para sempre. Depois de conquistar o mundo, Whitney parecia intocável. Tinha a voz mais poderosa da sua geração, músicas que eram cantadas no planeta inteiro, fama, dinheiro e uma legião de fãs que a adorava. Só que nos bastidores a realidade era bem diferente. O casamento com Bobby Brown, que começou cheio de paixão, já não era aquele conto romântico. Brigas constantes, ciúmes, escândalos e principalmente o envolvimento dos dois com drogas transformaram a relação em algo tóxico. O filme mostra que esse período foi tipo um vendaval na vida dela. As drogas, que antes apareciam como uma escapada, começaram a virar problema real. A dependência foi crescendo, atrapalhando não só a vida pessoal, mas também a profissional. Ensaios perdidos, shows cancelados, atrasos em apresentações. Tudo isso foi manchando a imagem daquela artista impecável que o público conhecia. A gente começa lá atrás, nos anos 80, numa igreja em Newark, onde uma jovem chamada Whitney está crescendo no meio de uma família cheia de música. A mãe dela, Cissy Houston, já era uma cantora respeitada, e a prima, nada menos que Dionne Warwick. Ou seja, a garota já respirava música desde o berço. Mas Whitney não era só mais uma voz bonita no coral da igreja, não. Quando ela soltava a voz, era como se todo lugar parasse. Tinha algo ali diferente, algo que ninguém conseguia ignorar. E é justamente esse talento que chama a atenção de Clive Davis, o famoso produtor musical que mudou a história da música. Ele vê Whitney se apresentar e fica sem palavras, tipo aquele momento que você sabe que acabou de encontrar uma estrela. A partir daí, a vida dela vira um verdadeiro furacão. Contratos, ensaios, gravações, clipes e, claro, os palcos mais importantes do mundo. O filme mostra isso de um jeito muito direto, sem ficar inventando drama. A gente acompanha Whitney subindo degrau por degrau até se tornar a diva que o mundo inteiro conheceu. Só que não é só glamour, né? Whitney explode de sucesso com músicas que viram hinos instantâneos, como How Will I Know, Greatest Love of All e, claro, a imortal I Will Always Love You. Cada vez que ela canta, parece que a voz dela alcança um lugar que ninguém mais consegue. Mas, junto com essa fama toda, vem também os pesos. Tem a pressão da mídia, as expectativas, as fofocas sobre a vida pessoal, a cobrança da família e, principalmente, a dificuldade de manter um equilíbrio quando o mundo inteiro te coloca num pedestal. Final dos anos 70 e começo dos anos 80, uma garota chamada Whitney Elizabeth Houston está crescendo em Newark, Nova Jersey. Desde cedo, o que dominava a vida dela era a música. A mãe, Cissy Houston, já tinha carreira no gospel e no soul, cantava profissionalmente e treinava o coral da igreja. Whitney, ainda criança, estava ali no meio, absorvendo tudo, aprendendo a controlar a voz, a sentir a música de dentro para fora. Não era só cantar alto, era cantar com emoção. E isso ela pegou desde cedo. Mas Whitney não era só a filha de Cissy. Aos poucos, a voz dela foi chamando a atenção por ser única. Quando ela soltava as primeiras notas, todo mundo parava. Era doce e potente ao mesmo tempo, e parecia que cada palavra vinha com alma. A mãe dela sabia disso e puxava ela nos ensaios sem passar a mão na cabeça. Cissy treinava Whitney para cantar do jeito certo, sempre lembrando, não desperdice esse dom, use ele direito. Mas a vida dela não era só música gospel na igreja, não. Whitney também estava rodeada de referências do pop e do R&B que estavam explodindo na época. Michael Jackson, Aretha Franklin, Chaka Khan, tudo isso ia entrando na cabeça dela, misturando com a base do gospel. Era tipo um caldeirão musical que ia formar o estilo único dela. Aí vem uma parte que o filme mostra bem, a presença de Robin Crawford. Robin não era sua amiga, era a parceira de confiança, aquela que estava sempre ao lado. No começo da juventude, quando Whitney ainda não sabia como lidar com a pressão da família e o que queria de verdade, Robin era a pessoa que dava equilíbrio. Essa amizade se tornaria essencial, tanto para os momentos bons quanto para os difíceis. Agora pensa na virada. Whitney começa a cantar em clubes noturnos de Nova York, acompanhando a mãe em apresentações.
Nessas pequenas casas de show, gente importante do mundo da música começava a notar que havia algo diferente naquela jovem. E é nesse cenário que o destino coloca Clive Davis no caminho dela. Clive, já um grande produtor, vê Whitney cantar e simplesmente fica impactado. Ele enxerga de cara que aquilo não era só mais uma voz bonita, era algo que poderia mudar a música pop mundial. No filme, esse encontro é mostrado como um momento crucial, quase mágico, porque é dali que nasce a parceria que levaria Whitney ao topo. Clive não queria só gravar discos, ele queria construir uma carreira sólida, e Whitney era a aposta perfeita. Daí em diante, começa a escalada. Whitney grava seu primeiro álbum e não dá outra. Whitney Houston, 1985, estoura de imediato. Músicas como Saving All My Love For You e How Will I Know viram sucessos gigantes. O que mais chama a atenção não é só a voz impecável, mas o jeito dela de se conectar com o público. Nos clipes e apresentações, Whitney transmitia uma energia contagiante. Parecia que estava cantando direto para o coração de cada pessoa. Nesse período inicial, a vida dela é praticamente uma montanha-russa de novidades. Entrevistas, ensaios intermináveis, estúdios, turnês. O filme mostra como ela vai se adaptando a esse novo mundo, ao mesmo tempo que sente o peso da pressão. Ser uma jovem negra no pop mainstream nos anos 80 não era fácil. Havia cobranças sobre o estilo dela, a imagem que deveria passar, até o cabelo e as roupas eram assuntos de discussão. Mas Whitney queria ser reconhecida pela voz, não só pela aparência. E enquanto o sucesso cresce, a relação dela com Robin continua firme. Mas a família e a indústria musical começam a ter um olhar crítico sobre isso, tentando controlar com quem Whitney se envolvia e qual imagem deveria mostrar ao mundo. Esse detalhe já planta a semente de conflitos futuros, mas nesse primeiro momento, a energia é positiva. Whitney está deslanchando, realizando o sonho de qualquer artista. O ponto mais forte dessa fase é ver como, em pouco tempo, ela sai do coral da igreja e chega ao topo das paradas de música. É como se fosse um foguete. E o mais incrível, ela não só conquistava fãs, mas também quebrava barreiras, sendo uma das primeiras artistas negras a alcançar esse nível gigantesco de sucesso mundial no pop. Imagina só, Whitney lança seu primeiro álbum e já conquista o mundo. Mas é no segundo, Whitney, 1987, que ela entra de vez para a história. Ela não só coloca várias músicas no topo das paradas, mas bate recordes atrás de recordes. Canções como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me viram hinos instantâneos, daqueles que todo mundo canta junto até hoje, em festa, balada, karaokê ou até lavando a louça em casa. A alegria que essa música transmite é praticamente o reflexo dela naquele momento. Jovem, vibrante, dona de uma voz que ninguém conseguia igualar. Só que junto com esse sucesso veio uma cobrança absurda. A indústria queria que Whitney fosse perfeita, a imagem limpa, o sorriso sempre pronto, a menina doce que todo mundo pudesse amar. E isso gerava conflito. Por um lado, ela queria agradar os fãs e fazer sucesso. Por outro, sentia que estavam tirando sua liberdade de ser quem realmente era. O filme mostra bem como esse contraste começa a pesar. Mesmo assim, nada segurava a voz dela. A cada apresentação, a gente vê Whitney dominando o palco como se fosse sua segunda casa. Um dos momentos mais incríveis retratados no filme é quando ela canta o hino nacional no Super Bowl de 1991. Cara, aquilo não foi só uma apresentação, foi um evento histórico. Whitney transformou algo simples num espetáculo tão poderoso que até hoje é considerado a melhor versão do hino já cantada. Ali ela mostrou que não era só uma popstar, mas um verdadeiro ícone cultural. Nessa fase também entra outro capítulo marcante, o cinema. Whitney não queria ser apenas cantora, ela queria expandir seus horizontes. E aí vem O Guarda-Costas, 1992, ao lado de Kevin Costner. O filme foi um sucesso estrondoso e deu ao mundo uma das músicas mais famosas de todos os tempos, I Will Always Love You. Essa canção virou tipo a marca registrada dela. Quando a gente fala em Whitney Houston, essa música aparece na cabeça na hora. No filme, esse momento é mostrado como o auge. Whitney no topo do mundo, reconhecida em tudo quanto é canto, dona de uma carreira invejável. Só que enquanto no palco e no cinema ela brilhava, nos bastidores a coisa era mais complicada. A relação com Bobby Brown, que começou cheia de paixão, também trouxe muita turbulência. O filme mostra os altos e baixos desse relacionamento. Os momentos de carinho, mas também as brigas, o ciúme e os problemas que se intensificavam com o tempo. Não era uma história de conto de fadas, era uma vida real,
com todos os dilemas que uma relação intensa carrega. Além disso, a pressão da mídia e da família não dava trégua. A imagem de Whitney era constantemente vigiada. Qualquer erro, qualquer deslize virava notícia. E isso vai corroendo, sabe? Por trás daquele sorriso nos shows, havia uma mulher que começava a sentir o peso de ser perfeita o tempo inteiro. É também nesse período que os problemas com drogas aparecem mais claramente. O filme não esconde isso. Mostra que a rotina de sucesso, os conflitos pessoais e a pressão acabaram empurrando Whitney para caminhos perigosos. Ao mesmo tempo, ela continuava entregando músicas e apresentações impecáveis, como se conseguisse desligar os problemas quando subia no palco. Mas a gente sabe que, na vida real, essas coisas não ficam escondidas para sempre. Depois de conquistar o mundo, Whitney parecia intocável. Tinha a voz mais poderosa da sua geração, músicas que eram cantadas no planeta inteiro, fama, dinheiro e uma legião de fãs que a adorava. Só que nos bastidores a realidade era bem diferente. O casamento com Bobby Brown, que começou cheio de paixão, já não era aquele conto romântico. Brigas constantes, ciúmes, escândalos e principalmente o envolvimento dos dois com drogas transformaram a relação em algo tóxico. O filme mostra que esse período foi tipo um vendaval na vida dela. As drogas, que antes apareciam como uma escapada, começaram a virar problema real. A dependência foi crescendo, atrapalhando não só a vida pessoal, mas também a profissional. Ensaios perdidos, shows cancelados, atrasos em apresentações. Tudo isso foi manchando a imagem daquela artista impecável que o público conhecia. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.